não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! É sobre a questão do desconforto que uma pessoa que tem disforia de gênero sente. E como se eu perguntei se por acaso um aprofundamento no estudo dessa mesma pessoa de simbolismo da natureza ou coisa semelhante, se ela percebesse que na própria natureza existe essa diferença e que ela não é culturalmente criada, se isso ajudaria vamos dizer assim, para desfazer esse problema que ela carrega. Eu acredito que não, porque não é um problema de crença, mas é um problema de impressão recebida. Essa impressão, com certeza, é muito remota. Não é isso? Então, pode acontecer, eu acredito que o impulso homossexual é em grande parte hereditário. Isso aí já desde o tempo dos Zonde já se sabe e hoje tem mais indícios. Mas homossexualismo é uma coisa, transexualismo é outra, disforia de gênero é outra ainda, né? Então eu acho que se existe uma propensão homossexual e aparece uma disforia de gênero, então é muito difícil segurar, porque são impressões que se gravam na mente da criança quando é muito pequena. Você veja, para você criar uma identidade sexual de gênero correspondente ao seu sexo, você não tem um grande trabalho, não é isso? É só você olhar no espelho e acreditar no que está vendo e pronto, acabou. Você se identifica facilmente, principalmente se você vê pessoas do outro sexo quando você é pequeno. Né? O menino que se compara com a menina, ele imediatamente vê a diferença, ou ela também vê. Tá certo? Então não é um grande trabalho. Pode ser difícil você adquirir, vamos dizer, os traços culturais secundários que são associados ao papel de gênero. Quer dizer, o que é o papel masculino, o que é o papel feminino, que não, já é uma coisa que está para além da identidade de gênero. Quer dizer, o sujeito ter uma identidade de gênero correspondente ao seu sexo ainda não é ter adquirido todas as características culturais que são associadas ao seu sexo na sua cultura. Não é outro processo, ainda mais mais complicado, tá certo? E que tem uma variedade de desenvolvimentos extraordinários, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu era adolescente, eu via que, adolescente para jovem, né, até os 20 e poucos anos, eu via que os garotos comentarem as suas aventuras sexuais, eu comia fulaninha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A mim me parecia um hábito feminino. Eu via isso, parecia isso aí, parece mulher conversando no banheiro. E para eles aquilo era a própria prova de masculinidade, né? Tanto que eu nunca contava nada para ninguém, mantinha discreto. Eu falava, não, isso aí eu não sou, fofoca de banheiro é coisa de mulher, né? Os caras juntavam, por exemplo, vestiário de homem, era só isso que se conversava. Eu ficava horrorizado com aquilo. Eu falava, meu Deus, eles estão pensando que estão virando macho e estão pegando um hábito totalmente feminino. Então pode haver todas essas ambiguidades, existem milhões de ambiguidades no meio disso, né? Agora, a disforia de gênero, ela é um desconforto em si mesma, não é isso? Ela não é assim, vamos dizer, uma imagem de felicidade. Ela aparece como uma inadequação,
Né? E a partir da hora que apareceu, falou, qual é a solução? Falou, não tem solução. Hã? Não tem solução. Mesmo o sujeito fazer cirurgia, bom, com que idade ele fez a cirurgia? Vamos supor que na hipótese mais como é que se diz? Mais prematura, ele tenha feito aos 12 anos. Bom, ele tem 12 anos de vida antes disso. É? Ah, com 12 anos virei mulher. Eu digo, mas que mulher que virou mulher aos 12 anos? Não é a mesma coisa você virar mulher aos 12 anos, você ter nascido mulher. Nunca será a mesma coisa. Mas em geral não é aos 12 anos, é aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 70. Tá certo? E o que você faz de toda a sua história anterior? Mesmo supondo-se que você consiga, né, se adequar totalmente à sua nova imagem feminina e que esteja o mais eufórico possível, ao contrário do disfórico, né? Ainda assim tem uma história. Quer dizer, você nunca será mulher, nunca, em hipótese alguma. Você será uma outra coisa. Tá certo? E se você vai gostar de ser essa outra coisa ou não, depende, mas eu acho que isso é uma situação, vamos dizer, que convida a uma inadequação social. E não adianta você dar documento e dar identidade social. Bom, o fato de que precisa de tantas ajudas externas e tantas muletas já mostra que o negócio é problemático, né? Isso quer dizer, agora pode ter algum imbecil que diz, então ele é contra os transexuais ou contra a cirurgia. Fala, não sou nem contra nem a favor, estou apenas analisando a coisa do jeito que ela me parece ser, e que é uma coisa encrencada e difícil. Eu tenho que dar graças a Deus e não ter esse problema, porque se tivesse estaria lascado, né? Também o problema não é tão comum assim. Já Agora pensou eu com todos esses problemas que eu fico tratando aqui nessa aula, tudo já que me arranco os cabelos, me queimo, já pensou se eu tivesse mais esse? Hein, Olavo, mas agora com essa moda de ideologia de gênero, esses problemas vieram à tona, mas eles não são tão frequentes, né? Não, eles não são frequentes, mas acontece o seguinte, a propaganda e a pressão cultural fará com que essas experiências geradoras de disforia se multipliquem. Sim. Né? Então, quantas pessoas tinham esse problema transexual 50 anos atrás, quantas tem hoje? Já aumentou. Não é porque os meninos que têm esse foram alvo da propaganda. Não, a propaganda muda a convivência social de modo que estas experiências se tornem mais prováveis, mais possíveis e aumentem de algum modo, tá certo? Mas você tem muitos outros fatores. Por exemplo, o famoso advento das camisinhas. Desde que inventaram camisinha, cessou todo o contato íntimo entre homem e mulher. As peles, as mucosas não se tocam. Então, aquela expressão bíblica, fulano conheceu a fulaninha, falou, não, agora você vai lá, transa com ela e não conheceu nada. Não aconteceu nada. Por quê? Concretamente, a relação sexual entre homem e mulher não é só, vamos dizer, uma fricção que gera um prazer e uma descarga nervosa. Não é isto. Ela é um processo químico e alquímico muito profundo. Quando você engravida uma mulher, veja, todos os seus antepassados estão passando por ali. Você está remontando, de certo modo, a origem da humanidade. Isso é o que o sexo é concretamente. A relação sexual da mulher é concretamente. Não é isso? Se você coloca uma camisinha no meio, eliminando a possibilidade de procriação, você aboliu 80% da experiência sexual. Sobrou, literalmente, só o que nós podemos dizer epidérmico, mas não é nem epidérmico, porque não há contato das epidermes, apenas contato, é uma fricção através de uma película de borracha. Então sobrou o quê? Sobrou só a sensação subjetiva interna. Essa sensação subjetiva pode ser ainda mais separada da experiência sexual concreta, assim, pelo sexo virtual, através do computador, pelas bonecas de borracha, agora tem as prostitutas robôs, tá certo? Tem um milhão de coisas, de modo que a sensação sexual, sensação do prazer, como eles dizem, vai ficando cada vez mais separada da experiência sexual concreta. Até chega uma hora que não vai precisar mais. Né? Como
Admirável Mundo Novo, eles te dão uma pílula, você tem aquela sensação, pronto, resolveu o problema. Não precisa nem heterossexualismo, nem homossexualismo, não precisa nada, não precisa nem masturbação, a coisa vem sozinha. E, de fato, nós estamos nos encaminhando a isso. Por quê? Porque, como efeito do subjetivismo moderno, então todas as sociedades que foram se formando pelo contato direto com a natureza, a experiência concreta da apropriação do mundo material, são consideradas ilegítimas. Só são legítimas aquelas que são inventadas e planejadas. Isso aparece claramente na Revolução Francesa. Então, com toda a mentalidade do classicismo, o que é inventado é melhor do que o natural, tá certo? Como o Jardim de Versalhes, por exemplo, que não é natureza, aquilo é uma geometrização da natureza, tá certo? Eu falei um pouco disso no Jardim das Aflições. Então, quer dizer, a sociedade inventada, planejada, administrada e controlada. Nós estamos indo cada vez mais para isto. E claro que isto tem pessoas que são tão politicamente imbecis ao ponto de acreditar que isto aumentou o poder do homem sobre a natureza. Não, aumentou o poder de alguns homens sobre muitos homens. Isto sim. Porque o poder sobre a natureza, meu poder sobre a natureza é o mesmo que eu tinha quando tinha 6 anos de idade. Tá certo? Mas o poder, por exemplo, do imposto de renda sobre mim aumentou formidavelmente. E o poder da polícia, etc, etc. Com o advento do planejamento da natalidade, que é uma das coisas mais... O pessoal fala de paternidade responsável. Bom, paternidade responsável consiste em não ter filhos. Ter filhos é uma irresponsabilidade, Então, eu como tenho 8 filhos, o pessoal vivia dizer, você é um irresponsável, já se viu botar criança no mundo? Eu disse, é que eu ponho as crianças onde? Então, nenhum deles reclamou de ter nascido, jamais. Se você não nascesse, ele seria uma mera hipótese. Hipótese não tem opinião. Quer dizer, as crianças que eu não tive, o que elas estão pensando de mim? Como é que eu vou saber? Elas não disseram nada, nem vão dizer. Tá certo? Então, esta ideia, vamos dizer, da sociedade totalmente artificial, totalmente controlada, é sempre assim, é o poder de alguns poucos sobre a multidão que não vai poder dar palpite nenhum. Então, a coisa é totalitária na sua base. Tá certo? E para isso é preciso, entre outras coisas, que as relações sexuais sejam administradas também. E controlar a natalidade é fundamental para isso. Você quer saber quantas pessoas tem? Até aqui nós permitimos, mais do que isso não permitimos. Como é na China, por exemplo. Então você tem vários mecanismos de repressão e desestímulo à natalidade. Na China, se você tem mais de 2 filhos, então o segundo filho não vai ter direito à educação gratuita, não tem direito à saúde, ele vai nascer semi-morto, coitado, Então, vamos dizer, a reprovação social da reprodução, que hoje já é uma instituição aceita por toda a sociedade ocidental, e mais ainda, todos estes elementos, vamos dizer, a pílula anticoncepcional, quer dizer, quando você bloqueia a possibilidade da procriação, o lado da transformação química e alquímica do corpo da mulher foi abolido. Quer dizer, nós vamos transar, e o que vai acontecer com você depois? Não vai acontecer nada. Tá certo? A sequência das gerações e, portanto, o arraigamento do homem e da mulher na espécie humana fica abolido também. Eles não são mais membros da espécie humana que estão prosseguindo a existência da espécie. Eles são indivíduos isolados. Eles são cidadãos. O cidadão é uma entidade abstrata inventada pela Revolução Francesa. Veja, você nasce como membro da espécie humana, com toda a hereditariedade real que você tem, e que remonta até sabe-se lá quando. Isto é o que você é realmente. Agora, a condição de cidadão é o que um governo determinou que você tem ou não tem. Você é cidadão, é um súdito, é um escravo, é alguma condição externa que lhe é imposta para fora. É concedida ou imposta. Portanto, não é uma coisa que existe. Ela não faz parte da sua substância, ela é uma qualidade que lhe foi atribuída de fora. Ora, se você cria a sua identidade baseada nesta concepção,
nesta forma externa imposta ou concedida e não na sua condição natural, você já está fora da realidade. Entendeu? Então, é claro que numa sociedade assim, a disforia de gênero é muito mais provável de acontecer do que numa outra sociedade. Se você vê, por exemplo, existem sociedades indígenas onde tem o fenômeno, né, alguns fenômenos transexuais, né? Ruth Benedict, no livro Padrões de Cultura, ela mostra vários casos. São pouquíssimos, tá certo? E a atitude da sociedade indígena para com essas pessoas varia de cultura para cultura. Tem algumas em que eles são considerados pessoas muito importantes, porque eles são tão doidos que eles devem estar recebendo alguma mensagem do além, tá certo? Tem outras em que eles são aceitos, mas o sujeito que se casa com o transexual é totalmente discriminado, porque diz o seguinte: você quer uma mulher mais forte para ela trabalhar mais para você, quer dizer, você é um vagabundo. É assim por diante, tem várias reações possíveis, né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.